O que eu sei é que o Flamengo não tirou totalmente o time de campo, tipo, deixa a proposta lá, vê o que acontece, e está analisando. Eu concordo muito com o André. Eu acho que tem uma pegada mesmo autoral de querer assinar, e acho que isso é uma bobagem, deveria deixar isso de lado. E um exagero também. Houve lá atrás também com o próprio Alcaraz, né? Não se encaixava no modelo. A alegação era essa do modelo de jogo. Uma pessoa do clube me disse que a avaliação interna era de que só joga em transição. Como assim? Um cara de 22 anos, tinha chegado com 21, tinha acabado de fazer 22, um jogador com passagem na Premier League, um jogador forte, com qualidades, não consegue jogar de outra maneira, o técnico não consegue treinar, fazê-lo jogar de outra forma. Como é que é isso? Sabe? Então, existem realmente algumas coisas que são difíceis de entender, como a não utilização dos zagueiros. O João Vitor, por exemplo, ele na avaliação da comissão técnica, lá no começo, do departamento de futebol, lá no começo do ano, ele estava à frente de todos os demais. O Iago foi liberado para a seleção sub-20 e o Flamengo pediu para não levarem o João. Então estava o Cleiton, que já estava há mais tempo, que é mais velho, né? E o João. Mal jogou. Teve oportunidade em alguns jogos aí de colocar o menino, não colocou. Agora o Flamengo está analisando se vai buscar a informação que eu tenho, que eu apurei ontem, foi, não, estamos analisando se vamos buscar ou não outro zagueiro. Mas a gente não sabe se esse zagueiro. Será que esse zagueiro é melhor do que os garotos que estão lá? Não sei nem quem é esse zagueiro. Tem nomes especulados aí que, não, pelo que eu apurei, não procedem. Estão pensando se vão atrás de mais um. Mas será? Por que será? Treinam mal? Eu gosto de não estar pronto, por que não volta para a base? Tem 17 anos, né? Sabe, não consigo entender muito isso. Ah, não, porque o meu modelo de jogo começa com os zagueiros, são fundamentais. Ninguém consegue executar além dos três: Danilo, Léo e Léo. É tão sofisticado assim que ninguém consegue fazer. É isso mesmo. Enfim, eu também acho que nisso aí entra uma questão de vaidade e um exagero. Eu acho que caberia ao Boto falar para ele isso. Se é que o Boto pensa assim, né? Se é que o Boto pensa assim. Fala, cara, não tem essa. Não pode ser assim. Parece que o Saúl tem que fazer um curso interno de 2 semanas para entender o modelo de jogo dele. E por que o Samuel Lino chegou na terça e na quinta já jogou? Já entendeu o modelo de jogo? Como é que é isso? Sei lá. Acho também que tem um quê de vaidade aí, sem dúvida. Acho que o André, mais uma vez, foi preciso, tocou no ponto certo. E até sobre isso, Mauro, te faço uma pergunta relacionada a alguns boatos, como você havia pontuado. Flamengo ainda está no mercado? Ainda pode chegar mais alguma contratação ou vai ficar só para a próxima janela, provavelmente? Tá mudo, tá mudo. Perdão. O que eu sei é que eles estão pensando se contratam ou não um zagueiro, não pensam em goleiro nesse momento, e atacante a gente já sabe que o Lucas Beltrán já tentaram, e tá meio que em banho-maria, mas eu não diria que não desistiram, não. Até porque já tem tempo, me falaram assim, a janela vai até 2 de setembro. A gente pode esticar a corda, no caso, né? Então, eu acho assim que no final da janela pode acontecer alguma coisa. É muito comum isso. As pessoas às vezes não entendem. O último dia da janela internacional sempre tem até tempo real dos sites do mundo inteiro, né? Porque vários negócios são fechados. Por quê? As pessoas ficam esticando a corda. Oferece tanto, pede tanto. Aí fica ali. Vai, não vai? Será que tem proposta melhor? Ou não vai ter? O jogador também fica naquela. Não, esse time aqui quer me contratar, mas e se pintar uma coisa mais interessante? Não, não vou fechar, não. Vou tentar deixar em stand-by. E correndo risco, de repente aquela proposta é retirada. O Flamengo viveu isso em 2019 com o Felipe Luiz mesmo, o técnico. Ele tinha o contrato encerrado com o Atlético, já estava certo que ele não voltaria para o time de Madrid, e ele teve algumas propostas de times menores da Europa. E o Flamengo fez um trabalho de convencimento dele durante a Copa América para que ele voltasse ao Brasil. E ele se convenceu e voltou e está aí até hoje, agora como técnico. Mas foi um trabalho de convencimento. Na verdade, assim, entre jogar num time que não briga por nada na Europa e ficar mais um tempo lá e vir para o Flamengo e tentar ser campeão, como ele foi várias vezes, ele fez essa escolha. Mas não foi assim automático. A gente se lembra, ele ficou a Copa América inteira. Foi um processo de convencimento. Até o Diego Ribas participou, né? A mulher dele veio com os filhos, ficou com a família do Diego, a mulher dele é espanhola, todo um contexto, né? Então, o caso do Lucas Beltrán já se falou, inclusive, que a mulher não quer voltar para a América do Sul, rolou esse boato, não sei se procede, mas enfim. O que eu sei é que o Flamengo não tirou totalmente o time de campo, tipo, deixa a proposta lá, vê o que acontece, e está analisando se deve ou não buscar um zagueiro. Quando eu falo está analisando, aí não é informação, é meu entendimento.
está analisando o mercado para ver se pinta alguma coisa que realmente interessa, dentro de uma faixa de preço que vale a pena. E o goleiro, a priori, só para o ano que vem. Ou seja, um outro goleiro, porque o Matheus Cunha deve ir embora mesmo para o Cruzeiro, então a priori só para o ano que vem. E a outra questão também, tem lá o Diogo Alves, né, o menino da base. Nunca joga. Copa do Brasil, então, nunca joga. Jogou naquele time lá do Campeonato Carioca. A gente não sabe qual é o potencial. Se aparecer um Júlio César, um Aldair, um Moser, sabe, no Flamengo, um zagueiro, a gente não vai saber nunca, porque não joga. Mesmo os jogos menores que já aconteceram lá. Agora é mais difícil, né? De dar chance. Mas primeira fase de Copa do Brasil, outras etapas aí que dava para testar, não testou. E na Libertadores, se o Flamengo fizesse uma campanha digna, né, de Flamengo, numa última rodada até dava para fazer experiência. Tivesse classificado e tudo, mas classifica no último jogo, com as calças na mão, todo ano é isso. Aliás, a Libertadores, o Flamengo está devendo pra caramba, hein? A Libertadores é o grande problema do Flamengo nesse ano. A campanha da Libertadores é uma coisa vergonhosa. De novo. Começar a se redimir a partir de quarta-feira. Tem tudo para isso. Essa foi, inclusive, até uma pergunta lá em cima do Ronildo, né? Que ele tinha perguntado se teria alguma relação entre a primeira fase da Libertadores e essa que iniciaria na próxima quarta-feira. Alguns comentaristas ainda relacionam e eu não vejo mais nenhuma relação com a primeira fase. O Flamengo pode se redimir, como o André falou agora e o Mauro, né? Precisa ganhar em casa, precisa conseguir essa vantagem. Mata-mata é outra história. Muda muito, Sim. É outra história. Até pelo tempo, né? Entre o final da fase de grupos e o começo das oitavas, tem um tempo sempre ali, né? Então o time tem um tempo, mas assim, a sequela é inevitável. O Flamengo vai decidir em Porto Alegre. E se passar, vai decidir fora, muito provavelmente, a outra fase. Né? Então isso aí é a sequela, não tem jeito. Se passar é Cerro ou Estudiantes, né? O Cerro seria no Rio, Estudiantes na Argentina. Acho que é isso, a memória não está me traindo. E mais adiante também, acho que contra o Racing, se for o Racing é fora, Peñarol, acho que tem a chance em casa, enfim, quase tem um ou dois times, acho que tem 2 times que o Flamengo pode fazer em casa. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.